Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre o Amazonas, né? O Amazonas, que já é o virtual rebaixado aí para a Série C, perdeu o seu jogo aí por 2-0 para a equipe do Atlético Paranaense. E assim, né? A situação já é irreversível, né? Não tem como a equipe aí, sabe, tentar aí escapar do rebaixamento, porque realmente está muito difícil mesmo. Matematicamente ainda tem aí chances, mas só que a gente conhecendo, né, como essa equipe joga, a gente sabe muito bem que não tem, né, não tem jeito aí. Então a equipe do Amazonas vai ser rebaixada aí para a Série C. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Beleza? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Assim, o Amazonas tinha a última esperança nesse jogo, né? Porque assim, era um jogo aonde o Atlético Paranaense estava lutando para poder novamente encostar aí no G4, né? Para poder assim tentar aí, sabe, ainda o acesso para a Série A. Então, era um jogo fora de casa contra um adversário que estava aí desesperado para poder tentar aí uma vitória, para poder assim ainda sonhar aí com o acesso para a Série A. O Amazonas, sabe, entrou daquela mesma forma que a gente sempre vê o Amazonas aí entrando em campo, né? Realmente descompromissado, parece que, com o jogo, né? Agora, o que ficou muito evidente aí, até para a imprensa aí nacional, né? Eu posso assim dizer, né? Até repercutiu muito, foi o lance aí da possível expulsão aí do jogador da equipe do Atlético Paranaense. Cara, o lance que ele fez realmente foi muito forte, hein? Porque praticamente o jogador da equipe do Atlético Paranaense solou, né? Aí o jogador da equipe do Amazonas, ele entrou, né? Foi na dividida, ele entrou com o pé por cima, né? Ali quase que praticamente pegando, né? Ali o joelho, né? Foi um pouco aqui pela canela, né? Mas quando a gente viu, né, a imagem que o jogador postou, né, depois do jogo, cara, realmente foi uma batida muito feia, né? Realmente você vê ali um ferimento que pegou realmente, quase ele perdeu o joelho, né? Então, se tivesse sido com um pouco mais de força, tinha quebrado, né? Ali a perna do jogador da equipe do Amazonas. E o árbitro, né, não expulsou. Viu o VAR, mas não expulsou o jogador da equipe do Atlético Paranaense. E, cara, são lances assim, cara, que a gente vê que a arbitragem parece que não tem um critério, né? Apesar de todo mundo que viu o lance teve a certeza que era um lance para cartão vermelho, mesmo assim, cara, os árbitros que estão ali dentro de campo, né? Que era para entender a regra, era para, sabe, entender a proporcionalidade, né, da situação, entende de forma contrária, né? Quer dizer, todo mundo falando que é cartão vermelho e só o árbitro que achou cartão, sabe, amarelo. É meio que bizarro isso, né? Então, a gente já teve vários lances assim, parecidos, né? Teve o lance ali do jogador da equipe do Palmeiras, né? Pra cima ali do jogador da equipe do Cruzeiro, que foi realmente um lance bastante, realmente também forte, né? Entrou ali, pegando ali por cima ali, praticamente ali do joelho, né? Quase ali perto do tornozelo. Realmente podia ter machucado, e machucou, né? Machucou, tanto é que depois teve a confirmação da lesão do jogador da equipe do Cruzeiro. E entre outros lances, né? Expulsão também, que não foi marcada em outro lance também da equipe do Palmeiras, né? Contra a equipe do São Paulo. Entre outros lances aí no futebol, né? Que a gente tá acostumado a ver e os árbitros aí estão tomando ações erradas, né? Então, assim, muita gente ficou falando, poxa, a arbitragem é favorável para tal time. Eu já falei isso, né? A arbitragem brasileira é muito ruim. É tipo uma roleta russa. Uma hora teu time pode ser favorecido, outra hora pode ser prejudicado, entendeu? Então a verdade é que todo mundo tá passivo de sofrer um erro de arbitragem, porque os árbitros em si parece que não tem um critério, né? Parece que olha ali o lance e avalia da cabeça deles, não vê ali o lance de acordo com a regra do jogo, entendeu? Então, assim fica muito complicado realmente ter algum tipo de credibilidade aí na arbitragem. Então realmente foi um lance realmente que é de se lamentar, né? Mais um erro de arbitragem aí no futebol brasileiro. Realmente esse lance foi bizarro, repercutiu muito, né? E como falei, para mim não tem o que discutir, expulsão aí clara, onde o juiz olhou, né?
Teve ali a questão do vá chamar e mesmo assim, cara, o cara não expulsou o jogador da equipe do Atlético Paranaense. Assim, teve reclamação por parte da equipe do Amazonas, mas eu acho o seguinte, cara, por mais que tenha sido um erro de arbitragem muito bizarro, mas, cara, esse lance em si, na minha opinião, acho que não definiu o resultado. Sinceramente falando, olha, porque o Amazonas não jogou bem essa partida. O Atlético Paranaense jogando em casa, fez valer seu mando de campo e venceu. Inclusive, cara, o segundo gol, né, eu tava vendo aí, cara, é o lance, cara, que é muito típico dos gols que a equipe do Amazonas toma, né? Cara, o cara vai pegar a bola ali, com liberdade, vai levando a bola. Ninguém chega para poder dar o combate. É isso que me deixa muito pé da vida com os jogadores da equipe do Amazonas, porque ninguém pega e ninguém dá o combate. Vão ali recuando, né? O cara vai avançando, o time vai recuando. Aí o cara vê que tem espaço, tem todo um campo de visão ali do gol, mete a pancada de fora da área e faz o gol, né? Então, realmente é complicado, né? Então, o Amazonas nessa temporada realmente foi uma equipe ridícula, realmente foi uma decepção, né? A equipe do Amazonas. Cara, tem um time que joga em casa e não consegue fazer seu resultado dentro de casa, cara, dentro da sua sabe, dentro da sua torcida, realmente é de se lamentar, cara. O Amazonas teve diversas oportunidades de vencer jogos dentro de casa, mas não conseguiu, cara. É uma equipe apática dentro de campo. E olha que lá pelo meio aí do campeonato a gente teve uma esperança, né? Porque a equipe deu uma melhorada no seu futebol. Deu uma evoluída, mas, cara, depois com o tempo, né? Parece que a equipe entregou, né? Apesar das falas dizendo, porque a gente vai lutar até o final, a gente vai, sabe, tentar escapar do rebaixamento. Mas em campo a gente não via isso, né? A gente não via toda essa raça, essa vontade para poder tentar escapar. Não, a gente via um time praticamente entregue. Pegava o primeiro gol, ponto, entregava. E mesmo quando tava na frente do pra cá, né? Mesmo assim, cara, não conseguia sustentar resultado, cara. A equipe conseguia, sabe, sair na frente dos times que jogavam fora de casa. Mesmo assim, cara, a equipe cedia o empate e depois cedia ali a virada. Então, isso é bizarro, né? E assim, eu tinha, sabe, esperança que o Amazonas fizesse uma boa campanha esse ano. Porque ano passado, a equipe até chegou em algum momento ali, sonhar ali com uma briga pelo G4. Sabe, a equipe também passou algum tempo ali brigando para poder sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, da Série B. Mas chegou um momento em que a equipe, sabe, sonhou ali com a possível briga pelo acesso. Mas acabou ficando no meio de tabela, né? Até foi uma campanha bem decente, né, da equipe do Amazonas no ano passado. Mas esse ano realmente foi uma decepção, cara. Então esse ano realmente foi uma decepção, foi de se lamentar, né, a campanha que fez, principalmente dentro de casa. E os culpados para isso tudo? A gente já falou, né? Já falei isso, há um bom tempo. Primeiramente, a diretoria, porque realmente fez um planejamento bem horrível, cara. Começaram com o Adebayor, que é um técnico que foi contratado para poder somente ficar no estadual. Tipo assim, contratar um técnico somente para o estadual. Sendo que deveriam ter pensado num técnico para poder assumir a equipe na temporada. E nisso, né, foi trocando de técnico, as coisas não foram aí evoluindo e chegou a esse ponto, né. Outra coisa foi a montagem da equipe, né. Muitos jogadores aí que não renderam, contratações aí que não renderam nada e contratações aí horrorosas, né. Tem jogador aí que só veio pra cá pra passear, veio pra cá, passeou e pronto. E sabe aquelas contratações que só pra fazer, sabe, mídia? Pois é, o Amazonas fez esse tipo de contratação, né. Contratou uma pinca de jogadores aí estrangeiros, inclusive de seleção aí africana e tudo mais, mas os caras, sabe, quando jogava não era nada do que a gente esperava, né? Era mais do mesmo, sabe? Se for assim, cara, pega os jogadores que estão aqui mesmo, cara. Pelo menos a gente vê que os jogadores daqui têm raça, né? Tem vontade. Porque o Amazonas na Série C, cara, não tinha um time assim, nossa, estrelado. Tinha um Sassá que... Tinha o Sassá, né? Mas só que o Sassá é um cara que tava em baixa, né? Aí na sua carreira e se reencontrou, né, jogando pelo Amazonas. Ano passado não foi tão bem assim, mas teve alguns momentos bons, né, aí com a camisa da equipe do Amazonas e acabou saindo, né, tanto que o pessoal sentiu falta aí do Sassá, mas só tinha mais o Sassá, né, assim de grande, assim, jogador, entre aspas, né, que o Amazonas contratou, mas de resto, cara, era só jogador mais assim local, né, que a gente conhecia de outros times aqui amazonenses. Então,
mesmo com uma equipe assim que não era tão assim badalada, a equipe conseguiu subir para a Série B, entendeu? Então, sabe, não teve uma montagem aí da equipe de forma decente, né? Como falei, já falei isso diversas vezes aqui. Não tentar olhar lá pro mercado, sabe, e ver, deixa eu ver se esse jogador aqui presta. Até porque, eu já falei também isso, porque assim, antes de contratar, tem que consultar a comissão técnica, porque assim, cada técnico tem uma formação que ele gosta de jogar, tem um esquema tático, entendeu? Então, tem alguns jogadores que não se encaixam naquele esquema tático daquele técnico, entendeu? Então, a diretoria também tem que pegar e tem que consultar a comissão para poder assim contratar de forma certa. Não sair contratando aí qualquer jogador, só porque fulano de tal tá livre aí no mercado, contrata, porque tem o outro fulano de tal ali, que tem um nome um pouco mais conhecido, vem, sabe, contrata aqui para a equipe do Amazonas. E os caras não rendem, sabe, não rendem nada, né, do que a gente espera. Então, cara, foi uma série de erros que aconteceu realmente dentro do planejamento aí para a temporada, até a contratação de técnicos, até a montagem aí da equipe. Isso tudo aí realmente, sabe, unido à péssima campanha que a equipe fez dentro de casa, porque a conta era básica, era vencer seus jogos dentro de casa, sabe, e procurar um ponto fora de casa, pelo menos. Se conseguir vencer, ótimo, legal, beleza. Mas realmente a equipe precisava fazer o seu dever de casa. Nisso, jogou na Arena da Amazônia, não conseguiu resultados, foi lá para o Casamente e conseguiu um ou outro resultado bom, mas mesmo assim teve resultados aí bastante vexatórios, sabe? Eu posso lembrar aí o empate com o América Mineiro, né? Onde a equipe estava vencendo por 2-0 e cedeu o empate. Entre outros resultados, né? Decepcionantes, por exemplo, contra o Remo também foi muito decepcionante. Então, cara, realmente pega isso tudo aí e mistura e você tem aí o rebaixamento da equipe do Amazonas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Uma pena, né, que o Amazonas já está rebaixado aí para a Série C. Esperava um pouco mais da equipe do Amazonas, mas é isso, né? Infelizmente, foi um conjunto aí de fatores que acabou determinando aí o rebaixamento da equipe do Amazonas. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!